Estamos vivendo dias em que a família tem enfrentado muitos ataques. Em meio a tanta correria, tantos compromissos e tantas distrações, o lar vai perdendo aquilo que deveria ser essencial: presença, diálogo, comunhão e propósito. Nunca foi tão fácil morar na mesma casa e ainda assim estar distantes uns dos outros. Infelizmente, muitos lares têm se resumido apenas a um espaço de convivência. Pessoas dividem o mesmo teto, mas não dividem a mesma missão. Compartilham contas, responsabilidades e compromissos, mas nem sempre compartilham fé, direção e propósito. Casas que se tornaram apenas lugar de descanso, quando deveriam também ser lugar de discipulado. Há famílias preocupadas em manter a estrutura, mas que se esqueceram de fortalecer a essência. Por isso, torna-se cada vez mais urgente voltar ao plano original de Deus para a família. Ela nasceu no coração de Deus e foi estabelecida como o primeiro lugar de formação, ensino e transmissão de valores. Mais do que apenas dividir um espaço, a família precisa. Som. Bom dia, família. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos mais uma vez. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24. Depois, Mateus capítulo 28, 19 e 20. E depois, Marcos 9, 35. Vai muitos textos. Você pode ver aqui no telão, todos eles, e depois você vai abrindo e registrando aí na sua Bíblia, tá bom? Primeiro, Gênesis 2, 18. Vamos ler juntos todo mar? Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja... Não é até o 24, não, só um minutinho, igreja. É o 18 e o 24. Por favor, mídia, corrija isso, senão a gente vai ler muitos versículos. Aí tá bom, vamos lá. Por essa razão, o homem, pai e mãe... Isso, agora vamos para Mateus 28, 19 e 20, que muitos sabem decorado. Vamos lá? 2, 3 e já. Por essa razão, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Não vamos ler o texto de Mateus, ainda não. Por gentileza, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome para sempre, Deus. Obrigado por essa manhã linda de batismo, de celebração, de comunhão da ceia do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje começa uma série chamada Família em Missão. Esse tema Deus tem nos dado, como tem dado os demais outros temas. Em janeiro nós tivemos uma série chamada Consagração. Começamos o ano com 31 dias de jejum e oração. Em fevereiro nós falamos e refletimos sobre resiliência. O que é resiliência e o que um crente precisa ter para ser resiliente. Março nós pregamos sobre decisões. Cada pastor da igreja pregou um domingo, foram 5 domingos. E abril, nós encerramos domingo passado falando sobre enfrentando as crises. E nós aprendemos como enfrentar as crises e glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje começa a série Família em Missão. Hoje, na verdade, é uma manhã de festa, é uma manhã de celebração.
Hoje é um dia de celebração e de comunhão. Celebração dos batismos, porque Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações e batize eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está começando a chegar o pessoal do batismo aí, já molhadinho. E a minha oração é que vocês não deixem essa água secar no corpo de vocês, na alma de vocês, na vida de vocês. Que vocês continuem com essa paixão do primeiro amor. E que essa paixão leve vocês ao lugar secreto, ao lugar da presença, ao lugar da dependência. Nunca se acostume com a presença, nunca se acostume com a igreja, as atividades. Não, que cada domingo não seja mais um domingo, mais uma semana. Não, é uma semana nova que Deus nos deu, é uma semana para vivermos a glória do Senhor. Hoje começa a série Família em Missão, e Deus tem uma palavra para você hoje. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje? Diga amém. Diga glória a Deus. Eu creio que uma palavra pode mudar a sua vida hoje. Eu creio que uma palavra pode mudar o destino da sua alma hoje. Eu não tenho dúvidas que Deus dirige as nossas vidas, que Deus dirige cada momento das nossas vidas. Como nós temos visto Deus fazer em meio a tantas adversidades, a tantas crises, a tantas lutas. O Espírito Santo tem conduzido essa igreja. E esse mês nós vamos descobrir que a maior instituição do mundo, que é a família, como ela pode oferecer cuidado e oferecer apoio emocional, social, econômico, criando um ambiente de cuidado. Irmãos, eu sou reflexo da minha família. Eu sou carinhoso porque meu pai é carinhoso. Eu gosto de expressar o meu sentimento porque meu pai sempre me deu carinho. Mas não foi assim com todos. Quantos pastores nós temos na nossa própria equipe aqui que não foi assim, não teve um pai assim? Pastor Ranier, as lutas que ele teve com seu pai. Pastor Natan, pastor Jefferson, pastor Marcinho, quantas lutas esses homens não tiveram com suas famílias. E foram restaurados, e foram agraciados com a bênção de Deus. E hoje são pastores. Eu estava abraçado aqui com o pastor Natan, e ministrando sobre a vida dele, agradecendo pela vida dele. Um homem que foi machucado, um homem que foi danificado na sua alma, que não queria mais saber de igreja, muito menos de pastor. Queridos, como o ambiente desse familiar, e esse mês nós vamos estudar sobre isso, nós vamos refletir sobre isso, como famílias, que é um ambiente de cura, de restauração, às vezes se tornam ambientes de deteriorização, de marcas profundas, de traumas profundos. Hoje, nós percebemos que a família que foi restaurada e é saudável, pode cumprir a maior missão do mundo. A maior instituição do mundo pode cumprir a maior missão do mundo, que é a pregação do Evangelho. John Piper, ele diz que a família é um projeto de Deus para exibir a sua glória e transmitir fé a geração, de geração em geração. Eu creio que as famílias que foram geradas aqui nessa comunidade, eu já fiz mais de 150 cerimônias de casamentos. E todos os casais que eu fiz a cerimônia de casamento aqui nessa comunidade, eu perguntei a todos: vocês querem ter uma família igual ao dos seus pais? 98% disseram não. Família, segundo John Piper, é um projeto de Deus para exibir a glória de Deus. Romanos 1,16 diz que as famílias que foram transformadas em Cristo foram transformadas pelo poder do Evangelho. Repete comigo assim: as famílias que foram transformadas em Cristo foi por causa do poder do Evangelho. E Romanos diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como dos gregos, tanto dos que estão fora como dos que estão longe.
Quais as atitudes que mudam o futuro da gente? Preste atenção nisso aqui, não conversa, por favor. Uma decisão que você tomar hoje pode mudar os 10 próximos anos da sua vida. Se você não tomar nenhuma decisão hoje, você pode continuar os 10 anos da sua vida na mesma situação que você se encontra hoje. Eu creio que nós, como igreja, eu como pessoa, estou vivendo hoje das decisões que eu tomei ontem, no passado. Isso é óbvio. A nossa igreja, por exemplo, nós tínhamos o ano passado um culto apenas, de 5:30 da tarde. Mas nós tivemos uma atitude, tomamos um posicionamento de fazermos 2 cultos. Quem está aqui na frente, o membro mais novo da igreja, César, fica em pé aí, César, por favor. Olha para trás, como é que está essa igreja. Você pode aplaudir a Jesus aí? Olha que coisa linda. Num domingo de manhã, a igreja cheia de gente. Pode sentar, César, obrigado. Queridos, o que é isso? São atitudes. Se o pastor não toma a atitude de fazer 2 cultos, a igreja não chegaria a ter 2 cultos de tarde. Também, o segundo culto está cheio de gente. E nós já estamos orando e planejando o 3º culto. Com 2 cultos a gente reúne 1.000 pessoas, porque temos 500 cadeiras aqui. Com 3 cultos a gente reúne 1.500 pessoas. Com 4 cultos a gente reúne 2.000 pessoas. Queridos irmãos, se as famílias que estão aqui entenderem o que o Espírito Santo nos conduz nessa série, nós vamos chegar lá. E qual é a motivação, pastor? É fazer crescer a igreja? Claro que não, irmãos. É fazer o evangelho ser conhecido através das pessoas. O crescimento é só um detalhe. Não tenha medo de tomar decisões. Famílias saudáveis precisam gerar famílias saudáveis. Josué 1:9 diz: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a missão de Deus Alguém para esse ventilador para mim aqui, por favor, que ele tem uma mãe aqui que eu não sei como é que para isso aqui não. Por gentileza. A missão de Deus é com que possamos compartilhar a bênção, compartilhar o poder e a ação transformadora do Espírito Santo que aconteceu em nós. Se não tivermos coragem para tomar decisão hoje, amanhã nós estaremos na mesma posição. Obrigado. Essa é a perspectiva dessa série. Não perca nenhum domingo. Assista no YouTube. Veja o que Deus está fazendo. Se cada família dessa comunidade se levantar hoje de manhã para cumprir a missão, nós não teremos apenas 4 cultos no domingo, 2 de manhã e 2 à tarde. Nós não teremos apenas 2.000 pessoas aqui batizadas, mas nós teremos muito mais possibilidade de ter 10% de Mangabeira. É essa fé que eu quero ouvir. Vivemos em um tempo em que as pessoas foram danificadas pela família, atacadas, destruídas, saindo do seu propósito original. Porém, nas Escrituras, a família nunca foi apenas um núcleo social. Sempre foi um instrumento missionário de Deus. Desde Gênesis, Deus estabelece uma família como transição. No Novo Testamento, nós vemos casas sendo transformadas em centros de evangelização. John Stott vai dizer que a missão não é apenas uma atividade da igreja, mas a identidade de um povo, do povo de Deus. Ou seja, a família não apenas frequenta, uma família que não apenas frequenta a igreja, mas ela é enviada por Deus. Deus está levantando um exército. Deus está levantando pessoas novas. Deus está levantando
pessoas apaixonadas por Jesus, que tenham tido uma transformação de vida, irmãos. Se a sua vida não foi transformada por Cristo, se a sua família não foi transformada com Cristo, a sua fé é vã, diz Paulo. Deus está levantando um povo apaixonado para cuidar de outro povo que chega na igreja. E é impressionante como essas questões estão tão claras na Bíblia, mas nós parece que não enxergamos. Precisamos de uma série, precisamos de um mês inteiro falando a mesma coisa ou abordagens diferentes. Jesus disse em Mateus 28, 11 e 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele é o Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a paz do mundo, Ele é a luz do mundo, Ele é o Deus que transforma situações e muda situações. Eu não creio, irmãos, que você conhece Jesus e continua vivendo a mesma vida. Não tem como. Por quê? Porque quem foi transformado, imagine aí a figura de uma ovelhinha e de um porco. A ovelhinha, ela gosta do ambiente limpo, do ambiente higienizado. O porco só gosta de lama. A nova criatura é simbolizada por essa ovelhinha, que foi transformada por Jesus e vive uma nova história. Mas o porco, não. O porco ama o pecado, o porco ama a lama. Se você pegar um porco, dar um banho nele, botar uma gravatinha nele, uma roupa cheirosa, limpinha, e deixar ele fora da lama, quando você menos descuidar, ele vai voltar para a lama e vai se melar todo. Mas se você pegar uma ovelha limpinha e botar dentro da lama, ela vai ficar toda incomodada com a lama, porque ela não foi feita para viver na lama. Se nós nascemos de novo, nós somos ovelhas e não vivemos na lama. Vivemos no ambiente da glória de Deus. Em primeiro lugar, nessa manhã, e eu quero ser bem objetivo. Em primeiro lugar, repete comigo, a família precisa decidir servir ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, diz Josué ao povo, a quem irão servir. Se aos teus deuses e se aos teus antepassados servirão além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas define Josué. Josué toma um posicionamento, Josué toma um alinhamento, e ele diz assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas famílias podem responder a esse chamado? Eu, pastor, e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem pessoas que foram tão danificadas por famílias mal estruturadas e famílias que foram deteriorizadas pelo pecado, que quando saem de casa não querem nem constituir uma outra família. Um dia desse eu brincando com o pastor, a sua filha e o filhinho do pastor, e brinquei: e aí fulaninha, quando é que você quer casar? Uma menina de 10 anos, 12 anos. Ela disse: casar? Nunca. Como que uma criança de 12 anos vive num lar que é o centro de amor, de carinho, de proteção, de caráter, de cuidado, não deseja ter uma família igual a dela? Tem alguma coisa errada, irmãos, com a nossa geração. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis. Com 18 anos eu queria me casar. Com 18 anos eu queria constituir a minha família, ter os meus filhos. Por quê? Porque a minha família, se nós fôssemos fazer uma exegese da família de Josué, Josué está no fim da sua vida, renovando a aliança com Israel, e ele chama o povo a uma decisão.
O verbo servir aqui no original hebraico é abad, implica em devoção contínua e não algo ocasional. É algo que é frequente e contínuo, não é servir a Deus hoje, porque as coisas estão bem, porque eu estou empregado, pagando as minhas contas. Não, é servir a Deus independente das circunstâncias. Quem está me entendendo diz amém. Josué não terceiriza a fé. Ele assume a liderança espiritual da sua casa, ele passa uma risca e diz: se vocês querem adorar outros deuses, adorem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a missão começa de uma decisão dentro da nossa própria casa. Quando o pastor Munguba e o pastor Augusto me abordaram, e abordaram Denise, dia 18 de fevereiro de 26 anos atrás, nós choramos na hora. Ele disse: Djalma, Denise, nós estamos enviando vocês para Mangabeira, para pastorear uma igreja lá. E aí nós choramos. E quando chegamos em casa, parecia que nós tínhamos ganhado na Mega Sena. Uma alegria extraordinária. O que é que eu vou fazer com essa bênção tão grande? E nós quase que não dormíamos naquela noite. Ficamos imaginando, ficamos adorando a Deus. Como o Senhor nos escolheu para uma tarefa tão extraordinária. Família, segundo John Piper, é um projeto de Deus, sim. E a missão começa dentro de casa. O que é que a gente vai fazer com duas crianças pequenas? Vamos levar os nossos filhos para a igreja? Vamos. Vamos ensiná-los na igreja? Vamos. Vamos adorar o Senhor na igreja? Vamos. Vamos fazer uma reunião com a liderança? Vamos. Vamos multiplicar a nossa família com o máximo de excelência que nós pudermos. Essa semana eu ouvi de alguém dizer assim: Djalma, é porque você não teve um pecado público, você não se identifica com pessoas que pecam publicamente. E eu não preciso de pecado público para me identificar. O que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. Antes de alcançar o mundo, nós precisamos alinhar a nossa família. Josué coloca em ordem a sua família, coloca um alinhamento da sua família. Hoje tem muitas famílias nessa igreja. Mas tem muitas que vivem juntas, mas não servem juntos. Compartilham espaço, mas não compartilham propósito. Timon Keller vai dizer que, ele enfatiza que o lar é o primeiro campo missionário cristão. Quando os meus 2 filhos estavam pequenos em casa, sem querer vir para a igreja: acorda, vamos para a igreja. Mas hoje é domingo, eu vou dormir até mais tarde. Não, acorda, toma banho, vai debaixo do chuveiro, abre o chuveiro, deixa o pirrai lá. Vou não. E para mim, pai, irmãos, pai é aquele que não só manda, é aquele que instrui, é aquele que conduz. A Bíblia diz em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, jamais se desviará dele. Ensina aqui, andando junto, seguindo o exemplo. E a afirmação de que o lar é o primeiro campo missionário, por quê? Porque com 8 anos de idade eu ganhei o meu filho para Jesus. Caio disse: pai, eu quero aceitar Jesus. Eu digo: tu sabe o que é aceitar Jesus? Sei. É quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E você tem pecado? Tenho pecado. Qual é o pecado seu? Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Ele disse: eu minto muito. Sério? Desse tamanho, com 8 anos, já é mentiroso? E aí, eu digo: se ajoelha aí e confesse que você é um pecador. E ele colocou a mão no coração e aceitou Jesus naquela manhã. Depois de um tempo eu batizei ele, o irmão dele também. E está aqui na igreja, até hoje. Por quê? Porque o primeiro campo missionário é a sua casa. Você tem que ganhar os seus filhos, você tem que ganhar a sua geração para Jesus. Se você ganhar o seu filho para Jesus, ganhar a sua família para Jesus, você começa a construir um lar alicerçado na palavra
E no olhar do campo missionário, irmãos, não existe família crente sem ser família missionária. Por quê, pastor? Porque dentro da nossa casa nós ensinamos a palavra. E a palavra de Deus nos ensina a olhar para o mundo. Jesus diz, os campos estão brancos para a ceifa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O lar, como missionário, como o primeiro ministério da sua família. O evangelho como primeira fundação da sua casa. E se você não tiver cuidado, irmãos, a sua casa, a sua obra, a obra que você constrói, o seu coração, ele é um fabricante de ídolos. Keller vai dizer que o nosso lar pode ser um lar que produza ídolos no nosso coração. A missão no lar é identificar, descobrir esses ídolos e destronar eles. Queridos, o testemunho primeiro é na sua casa. O pai e a mãe são os líderes da sua casa. E para mim isso é uma missão extremamente difícil. Você constituir uma família, trabalhar, botar comida dentro de casa, pagar água, luz, telefone, limpar esgoto, lavar roupa, limpar a casa toda semana. E os seus filhos estão só olhando para você. Como você reage? Pagar contas, dar exemplo dos nossos filhos. Ser uma família que projete nos nossos filhos aquilo que nós vivemos dentro de casa. Arthur é o reflexo dos seus pais. Cada filho, Samuel, é o reflexo dos seus pais. Lá em casa, eu estabeleci um princípio que os nossos filhos precisam ser melhores do que nós, em tudo. E nós gastamos a nossa vida para tornar esses dois meninos, essas duas crianças, em dois homens íntegros, em dois homens que fossem melhor do que nós. E eu vou citar só alguns exemplos aqui, desse menino que eu ganhei para Jesus com 8 anos de idade, que é o pastor Caio. Eu analisando o histórico dele um dia desse, eu percebi que ele é melhor do que eu em tudo. Formado em educação física na UFPB, eu nunca consegui passar no vestibular, irmãos. Eu fiz vestibular umas 2 ou 3 vezes e eu zerava a matemática todo ano. Eu só tinha um curso técnico de administração de empresas, lá da Academia de Comércio e Habitar as Pessoas. Quem é dessa época aí? Aí, os dinossauros aí da minha época. Pastor Caio é formado em educação física na UFPB. Curso de teologia eu fiz no ITEBS, aqui em Jaguaribe, nem reconhecido pelo MEC. Ele fez na faculdade sul-americana, reconhecido pelo MEC. Aprovado num concurso público, eu nunca fiz um concurso público na minha vida. Ele passou com 18 anos, é bombeiro militar. Se tornou personal, é mais educado do que eu, é mais amoroso do que eu, é mais paciente do que eu, é mais desacelerado do que eu. Quem me viu antes de começar o culto, eu estava uma pilha por aí, andando, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Quem não me conhece, fica com raiva de mim e vai embora da igreja. Por quê? O pastor não falou comigo. Eu digo, irmã, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Tenho TDAH, TDE, TDI, TDO, TOD, TED, tudo que a irmã pensar. Por favor, me ajude. Eu lhe amo, se você passou, mas foi 4 domingos, pastor. Eu digo, irmão, isso não é nada. Eu não sei o nome nem das minhas cunhadas hoje direito. Estou casado há 35 anos. Queridos, o pastor Caio sabe ouvir melhor do que eu. Quem conversa comigo sabe que eu fico mexendo no celular, escutando um negócio e o cara fica parado. Pastor,
O senhor está me ouvindo? Digo, não. E com todas essas deficiências, eu cheguei até aqui. Imagine, os nossos filhos precisam ser melhor do que nós em tudo, irmãos. Quando a família resolve multiplicar a bênção de Deus que está na sua casa, isso chama-se célula. É uma célula formando outra. E nós tivemos lá na Farol semana passada. E apanhamos de todas as situações possíveis e imagináveis, no bom sentido, em relação à célula. Célula é lugar de cuidado. Eu fiz um alinhamento com a minha célula quinta-feira, para dizer a eles que eu estava errando em muitos pontos. Mas eu tomei uma atitude, eu disse, eu quero multiplicar a minha vida, a minha família, E se você não sabe governar a sua própria casa, diz Paulo a Timóteo, como você vai cuidar das coisas de Deus? Sua casa é o lugar da oração, do testemunho, aquele que confia no Senhor. Uma família sem missão é apenas uma convivência. Uma família com Deus é uma família, é uma base de envio. Segundo lugar, repete comigo, família, ou a família, se torna o centro de salvação. Queridos irmãos, olha o texto que nós lemos. Atos 16, 35, narra. Eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Quando nós cremos que podemos levar a nossa família a Cristo, e essa família é saudável, tem uma base, ora, é fiel, vem para a igreja, nós precisamos pensar em multiplicar, para que a salvação que chegou em nós, chegue a outras pessoas. O cristianismo se espalhou principalmente através dos relacionamentos próximos, especialmente dos de dentro de casa. É o que diz lá em Atos. E eles criam e tinham tudo em comum, e tudo que eles tinham era compartilhado uns com os outros. Seus vizinhos precisam conhecer o Jesus que habita na sua casa. Quantos podem dizer amém? Imagine uma frase que os seus filhos podem dizer no futuro. Na casa dos meus pais tinha uma célula. Na casa dos meus pais, eles eram anfitriões. Na casa dos meus pais, eles eram líderes de célula. Na casa dos meus pais, eu cansei de ver gente chorando e se entregando para Jesus. Se nós tomarmos uma decisão esse mês de multiplicarmos a bênção do Senhor que está na nossa casa para outros, são essas frases que os seus filhos vão dizer. Cleison e Mirelle, o que os seus filhos vão dizer? Na casa dos meus pais era lugar de cura, era lugar de salvação. Queridos, hoje o que nós ouvimos dessa geração é, pastor Djalma, o que foi? A minha casa foi o inferno. Os meus pais batiam um no outro. Eu tive que defender minha mãe, pastor. Muitos rapazes dizem isso. A minha casa, meu pai bebia e chegava bêbado e quebrava tudo. Na minha casa, pastor, eu fui abusada. Relatos como esse só mudam quando as famílias mudam. Quem está me entendendo diz amém. Presta atenção no que está sendo pregado hoje, meu irmão. Não é mais uma série, não é mais uma palavra. É aquilo que Deus quer que você ouça. Quando Jesus entra na minha casa, Ele transforma moradores em missionários. Posso ouvir um amémzinho aí? Terceiro e penúltimo lugar. Repete comigo. A família é enviada a fazer discípulos. A gente leu aqui Mateus 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O meu pai me gerou. O meu pai me tornou um homem trabalhador. Irmão, você pode me chamar de tudo, como eu já fui chamado aqui. De ladrão, de adúltero,
de gay. Gay foi imoral. De mentiroso. Mas um negócio que eu nunca fui chamado foi de preguiçoso. Que eu não sou preguiçoso. Eu aprendi com meu pai a trabalhar todos os dias, a servir ao Senhor todos os dias. E eu formei 2 discípulos lá em casa, 2 homens de Deus que servem ao Senhor. Fazer discípulos no grego, o id significa tem um sentido contínuo. Enquanto eu viver, eu faço discípulos. A missão não é um evento, mas é um estilo de vida. Quem está me entendendo diz amém. Eu preciso fazer discípulos na escola, onde eu ensino, na faculdade, no meu trabalho, na minha igreja. A missão não acontece só aqui no púlpito. E eu reuni os pastores a semana passada e disse: gente, vocês não foram consagrados para pregar aqui no culto. Vocês foram consagrados para cuidar das pessoas. Quantos de vocês estão numa célula? Eu sou supervisor. Não, vocês não, os pastores. E aí nós estamos enviando eles e o planejamento estratégico como igreja para Belo Horizonte, agora em junho, para uma conferência chamada Paixão Contagiante. Vai lá, vai lá. Enche esse coração aí de paixão. Volta para cá, para a igreja, cheio. Quero ver uma célula na casa do pastor Jefferson. Quero ver uma célula na casa do pastor Marcinho. Quero ver uma célula na casa do pastor Natan. Quero ver uma célula na casa do pastor Ranier. Quero ver uma célula na casa do pastor Caio. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que ser apaixonado por pessoas. Quem está me entendendo? E eu pedi perdão a eles. Me perdoe por ter ensinado a vocês que ser pastor é estar em cima, no púlpito. Um deles disse: pastor, devagar, o senhor está se cobrando muito. Eu digo: não. Se nós tivermos uma igreja linda, cheia de gente, e não fizermos discípulos, nós estamos desobedecendo a palavra. A missão de Deus tem um povo, e esse povo vive no mundo para refletir a glória de Deus. Nossos filhos precisam ser missionários na escola. Você precisa ser um missionário na sua profissão. Eu estou encerrando, meu tempo está acabando. Deus, repete comigo isso: Deus não chamou minha família para sobreviver. Ele chamou a minha família para enviar. 4º e último lugar. Repete comigo: família como instrumento de discipulado e testemunho. Deuteronômio 6:4 diz essas palavras: as ensinarás a teus filhos, falarás delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Fale a palavra. Os filhos do pastor Ranier, já pode falar? Já, né? Ian, esse galegão bonito que tem aqui. E agora vai chegar outra, como é o nome dela? Lívia. Essas 2 crianças, irmãos, daqui a 20 anos, estarão ministrando louvor aqui nessa igreja. Amém? Se eles aprenderem com os seus pais, eles vão seguir o caminho deles, como o pastor Caio seguiu o caminho do seu pai. E para mim será uma honra quando o meu filho me suceder no ministério. Imagine isso. Uma criança que chegou aqui se tornar um pastor, e não só um pastor, mas um pastor da comunidade, e eu começar a me submeter a ele como líder. Porque ele chegou à estatura que Jesus nos ensinou, de varão perfeito. É um pai, é amoroso, é pastor que cuida. Os velhos vão saindo e os jovens vão assumindo a igreja. Eu estou tentando preparar uma geração de pastores apaixonados mais do que eu. Foi difícil ensinar para Natan hoje. Pergunta o nome da pessoa e diga assim: você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida?
Você creu? Amém. Como testemunho público de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi 10 minutos ali, repetindo, repete. Pastor, estou nervoso. É assim mesmo, meu filho. Da outra vez foi pastor Ranier. Dessa vez foi o pastor Natan. Daqui a pouco é os outros pastores. Enfim, queridos, discipular é andar ao lado, é ensinar, é fazer. Depois, você vai fazer, ele vai aprender, depois ele vai fazendo, você vai auxiliando, daqui a pouco ele está lá na frente. Assim somos nós. Queridos, fazer discípulos, ter testemunha. E eu quero encerrar dizendo que esse estilo de vida era o estilo de vida que o povo de Israel deveria aprender. Deus ordena na sua palavra, não apenas conheça a palavra, mas transmita a homens fiéis. Ensinarás, inculcarás, farás eles repetirem. Desenvolva a obra, o ministério que o Senhor lhe deu. Ensine a outros e que eles façam melhor do que você. Se alegre quando eles fizerem isso. A missão começa com o simples de Deus, em casa. Vamos orar, filhos, juntos? Bora. Dobra o joelho aqui, vamos orar com o Pai. Daqui a pouco, quando você passar uma luta, você vai estar orando sozinho e Ele vai olhar. O propósito da família é exibir a glória de Deus para as futuras gerações. Repete isso comigo. O propósito da família é exibir a glória de Deus para as futuras gerações. Queridos, pais discipulam filhos e não terceirizam isso para Rede Kids, não terceiriza isso para a escola geração ou para a escola Ágape, não. Conversas espirituais devem fazer parte da sua rotina. A fé precisa ser visível dentro de casa. Seus filhos têm que ver você orando, chorando. Uma família que ensina a palavra em casa espalha a presença de Deus na cidade. O discipulado que não começa na mesa de casa dificilmente alcança o mundo. Pastor Ronaldo Lidório se tornou um missionário top das galáxias, no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque a revista Raio de Luz, ou é Luz não sei de quê, ela registrou que os seus pais, a vida inteira, foram plantadores de igreja. Plantaram de mais de 100 igrejas. Ronaldo Lidório, pequeno, via os seus pais plantando igreja, viajando, indo para as tribos indígenas. Isso influenciou a vida dele, que ele se tornou um antropólogo, se tornou um teólogo, se tornou um estudador da palavra. Esse homem hoje casou, tem seus filhos, e ele foi para o campo missionário no meio das tribos indígenas, pegou 28 malárias, pregou, traduziu a Bíblia na linguagem dos concombas. Por quê? Porque a gente mandou ele para o seminário? Porque os pais dele enviaram ele para o seminário? Não, irmãos. Quem forma um missionário não é o seminário, é a família e a igreja. Quantos filhos foram mal criados e hoje estão no mundo? Porque eles não perceberam a essência do evangelho na sua casa. O pai era crente e bebia uma. A mãe era crente e falava do povo. Aí o filho olha e diz: oxe, para ser crente assim, estou fora. Pastor, ore aí pela minha família, pelo meu filho. Não tenho que orar não, irmãos. Tenho que você mudar de atitude. A hora de mudar é agora. Deus está chamando você. Deus está pegando no seu pescoço assim, balançando. Ó, acorda, igreja. Acorda, família. Hoje você precisa tomar uma decisão. Famílias saudáveis estão em missão de Deus. Decida por consagrar sua família ao campo missionário.
Isso não quer dizer que você vai para a África ou vai para a China. Você é um campo missionário onde você está, na sua casa. Comece a orar: Deus, me dá paixão pelos perdidos. Deus, que a minha família seja essa resposta ao mundo perdido. Ore em casa por aqueles. Imagine que no seu prédio, se você mora num edifício de 8 andares como eu moro, aquelas pessoas que pegam o elevador comigo e descem todo dia, elas precisam ouvir de Jesus. Se você mora num condomínio horizontal, todas aquelas casas, a sua casa é uma tocha de Deus, ali é uma luz que está brilhando para cima. Ela tem que brilhar para os lados. Você tem que fazer com que a glória de Deus atinja seus vizinhos. Quantos vizinhos seus estão morrendo e indo para o inferno? Quantos vizinhos seus estão sem Jesus? Quantos vizinhos seus estão se divorciando? E você tem o poder nas suas mãos. O Evangelho é o poder de Deus. Abra sua casa como instrumento do reino. Viva o Evangelho de forma prática. Se sua casa pertence ao Senhor, então ela não pode viver sem propósito. Levante-se hoje e declare: minha casa será um altar, minha casa terá uma célula, minha casa será uma base missionária. Amém, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos concluir nessa manhã. Fica de pé onde você está. Todas as famílias, fica de pé. Deus não chamou você sozinho, Ele chamou famílias. Por isso que Josué diz: vemos uma família. Josué diz: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deuteronômio diz: vamos, uma família que vive a palavra e ensina a palavra. Mateus 28 diz que famílias que são enviadas ao mundo são famílias que alcançam os perdidos. E eu quero encerrar dizendo a você: sua casa precisa ser uma plataforma do reino. Seus filhos precisam, antes de tudo, ser missionários. Sua família precisa, antes de tudo, anunciar o Evangelho, porque o mundo precisa ouvir, e eles